Olá, gente, aqui é Alex Oliveira, mais uma vez, né? Quero gravar esse vídeo com outro tema, né? O tema é: o inferno existe? Quero falar um pouco sobre a existência do inferno, né? Nessa série de vídeo que eu estou gravando para falar um pouco da minha fé católica, de um pouco de conhecimento, pouco. Eu não tenho muito conhecimento, né? Nunca fiz curso de teologia, não tenho formação nenhuma, apenas um pouco de conhecimento que quero passar aqui para vocês, se vocês tiverem interesse, né? Então, quero falar um pouco nesse vídeo sobre esse tema, um pouco que eu conheço das escrituras, da tradição da igreja, de algumas histórias dos santos que eu já ouvi, né? Então, quero aqui juntar tudo que eu sei, tudo nesse vídeo para passar sobre a existência dessa realidade, né? Que no meio cristão, né, são a minoria, mas é uma minoria que é muito. Tem muitas igrejas, a maioria acredita, né, na existência desse local, né, desse lugar dos condenados. A maioria acredita, a maioria das igrejas, mas tem minorias que não acreditam, como os testemunhos de Jeová, como o adventismo, né, que diz que vai ter uma destruição, Deus vai destruir tudo, não vai ter uma condenação eterna, vai ser tudo destruído, né? O adventismo chama de aniquilar, eu nem sei falar essa palavra, que Deus vai aniquilar tudo, né? Vai aniquilar tanto as almas condenadas como os demônios. Já os testemunhas de Jeová diz que não existe nem a aniquilação. Deus já vai destruir todo mundo no Armagedon, que é o fim do mundo, que é a volta de Jeová. E aí nessa volta Deus vai enviar, vai mandar uma chuva de enxofre, que nem mandou para Sodoma e Gomorra, e vai destruir todo mundo, e só vai ficar vivo aqui na terra, num paraíso, no novo jardim do Éden, que Deus vai criar, os testemunhas de Jeová. Ou seja, quem seguiu Jeová. E quem não seguiu Jeová, né? Ou seja, lascou-se. Desculpa a palavra, mas com tom de brincadeira, lascou-se, né? Então, e tem demais, e tem outras denominações que não acreditam nessa realidade do inferno, né? Como Mormons, e aí por aí vai, uma igreja quadrangular, sei lá do diacho, tanta igreja que tem. Enfim, mas a igreja católica, que é coluna sustentáculo de toda a verdade, como vai dizer o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3,15, né? A coluna sustentáculo de toda a verdade é a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo 3,15. Pode conferir na sua Bíblia aí, que você vai ver isso que eu estou falando. Eu não quero saber o que as seitas pensam, o que qualquer pessoa pensa. Eu acho que não existe. Eu penso que não sei o quê. Eu não quero saber. Eu quero saber o que é que a igreja me ensina sobre o assunto, sobre o inferno. O que é que a igreja me diz? O que é que a Santa Igreja diz? A Igreja Católica Apostólica Romana. Ela vai confirmar no catecismo, né, da igreja, ela vai confirmar no catecismo que o inferno existe, né, e é o lugar de tormento, o local dos condenados, daquele que, por opção, por livre-arbítrio, escolheu morar nesse lugar por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Porque Deus não condena ninguém, né? Quando a gente vê essa teologia, Deus é amor, ninguém vai para o inferno. Espera lá um pouquinho, fazer que nem
o político Ciro Gomes, ele tem esse bordão. Pera lá um pouquinho, né? Pera lá um pouquinho. Deus é puro amor. Realmente Deus não manda ninguém para o inferno. Mas espera lá um pouquinho. Vamos discernir. Deus fala nas Escrituras: eis que diante de ti eu coloco a vida e coloco a morte. Escolhe, pois, tu o que queres. Se escolhe a vida, e o que é a vida? É Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Viverás eternamente, viverás. Se escolhe a morte, quem é a morte? Satanás. Foi o primeiro suicídio, né? Foi o primeiro que se matou, né? Se afastou de Deus, morreu. Isso vale para os anjos e isso vale para os homens. Se afastou de Deus, morreu. Caiu no pecado, se afastou de Deus, morreu. Se escolhe a vida, que é Cristo, se escolhe a vida, viverás. Se escolhe a morte e o pecado, que é Satanás, morrerás, junto com ele. Então Deus dá aí uma opção. Se você escolheu a bagaceira, o pecado, o apóstolo Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. O profeta Isaías, que eu já falei em um dos vídeos aqui, diz, o que separa, só uma única coisa nos separa do amor de Deus, é o pecado. O pecado cria um muro, uma barreira bem grande entre nós e o nosso Deus. Então, quando pecamos, criamos um muro entre nós e nosso Deus. Se afastamos de Deus. E o afastamento de Deus significa morte eterna. Então, quando o sujeito que tem diante de si a vida e a morte, e o livre-arbítrio de escolher entre a vida e a morte, porque todo mundo conhece o bem e o mal. Todo mundo conhece. Ou todo mundo não conhece que matar é errado, que roubar é errado, que falar da vida do próximo é errado, que cometer um adultério e pegar a mulher do próximo é errado. Será que ninguém conhece? Todo mundo conhece que isso é errado. Então, Deus diz, eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, tu o que queres. Se escolher a vida, viverás. E se escolher a morte, morrerás. Aí o sujeito só quer a bagaceira, só quer os seus prazeres, só quer pecado. Só quer viver a vida mudana. Só quer viver a vaidade, a luxúria, a avareza. Só quer a bagaceira, vamos dizer assim, traduzindo, concluindo. Só quer a bagaceira. Escolheu a morte. Né? Ele vai morrer. Ele vai morrer. Escolheu os quintos dos infernos. Não foi Deus que mandou ele ir para lá, foi ele que escolheu. E aí, que culpa Deus tem? Não foi Deus que mandou ele ir para lá. Deus queria a salvação dele. Deus queria a salvação dele. Mas deu a ele o livre-arbítrio, que Deus não nos criou como robô programado para fazer o bem e o mal. Não. Deus nos criou com livre-arbítrio para você escolher o que você quiser. Ora, quando você vai para sei lá, vamos dar um exemplo aqui, você vai para uma loja. Chega lá, você quer comprar uma camisa. Tem uma camisa amarela, tem uma camisa verde, de várias cores. Tem camisa de outros modelos, às vezes você quer uma camisa aberta, de botão, às vezes você quer uma camisa fechada. Você vai escolher, ué. Você tem o livre-arbítrio. Às vezes a atendente pode falar, essa aqui é mais bonita, mas você se engraçou da outra. Não, aí você vai dizer, não, essa é mais bonita, você achou essa mais bonita, mas eu quero essa. Porque você tem um livre-arbítrio. E isso também é no mundo espiritual. Né? Ou seja, Deus realmente não manda ninguém para o inferno, porque ele é puro amor. É você que vai, é eu, é você, é qualquer pessoa que vai pela própria escolha.
Tem um santo da igreja, que eu não vou me lembrar do nome dele agora aqui, que é muito santo que tem, né? Eu já vi muitas histórias de vários santos aí, é muito difícil. Só se eu escrever aqui numa nota para num papel para eu lembrar, mas é muito difícil. É muito difícil, assim, a pessoa decorar tudo na mente. Mas tem um santo da igreja que ele diz assim: como você vive é para onde você vai. Ou seja, e como você está vivendo? Como é que você está vivendo? Você está vivendo com Deus? Se você não estiver vivendo com Deus, como diz o padre Paulo Ricardo, meu camarada, você tá na banguela para o inferno. Você está dentro de um carro na banguela, indo direto para o inferno. O inferno está com as portas abertas, só esperando você entrar. Se você não está com Deus, você vai cair no inferno. Não tem para onde correr, não tem como escapar dessas duas realidades, ou a vida ou a morte. Essa é a vida e a morte, é a vida eterna ou a morte eterna. Então, o inferno, isso aqui eu estou falando da experiência, de um pouco que eu sei, da minha experiência, né, sobre esse assunto, mas tem nas escrituras, Jesus prega mais sobre o inferno do que sobre o céu, né? Nos evangelhos, pode olhar nos evangelhos, o fogo que não se apaga, o bicho que não morre, haverá choro e ranger de dentes. Jesus alerta o tempo todo para esse triste fim, né? Então, por que Jesus alerta? Por que Jesus fala? Porque Jesus é amor, é puro amor, ele não quer que ninguém vá para lá. Então, ele prega mais sobre isso do que sobre o reino. Porque ele é puro amor, ele não quer que ninguém vá para lá. Mas, ao mesmo tempo, desse puro amor é livre-arbítrio. Deus não criou robô, marionetes, programados para fazer só o bem, não. Deus criou pessoas livres, inteligentes, com raciocínio de discernir entre o bem e o mal e saber escolher o que é mal e o que é bom. Por exemplo, você não sabe que se você acender um fogo e colocar a mão em cima, você não sabe que isso é ruim, que você vai se queimar? Você vai fazer isso? Você não vai. Por quê? Por que você não vai fazer isso? Porque você não é um robô. Você não é um robô. Você sabe que se você botar a mão, você vai se queimar, vai doer. Né? Então nós temos a inteligência de escolher o que é bom e o que é ruim. Né? Entre o bem e o mal. Agora, por que é que muita gente escolhe o mal? Porque o mal simboliza o pecado, e o pecado ele é prazeroso. Carregar a cruz de Cristo, que é escolher o bem, viver uma vida na retidão, viver uma vida honesta, uma vida em Cristo, é uma vida de martírio, é uma vida de sofrimento. Tem uma canção que diz assim: se perseguido eu não for, sinceramente um cristão eu não sou. Né? Jesus disse: assim como eu fui perseguido, vocês também serão. Né? Mas coragem, eu venci o mundo. Os apóstolos foram tudo martirizados. Os primeiros cristãos foram jogados em arenas de leões, de feras. Foram decapitados pelos imperadores. Tiveram uma vida sofrida. Por quê? Porque escolheram a vida. E a vida é Cristo. Aqueles que não se renderam, não aceitaram Jesus, não se renderam, ou seja, se renderam ao sistema da época e negaram Jesus, escolheram a morte. Escolheram a morte. Né? Aqueles que optaram a adorar os imperadores. Né? Os cristãos negaram isso. Os cristãos preferiam ir para as arenas dos leões, ser devorado por leões, preferia ter a cabeça decapitada, como Santa Luzia, né? Os olhos arrancados, de que negar Jesus. Ou seja, ela escolheu a vida. Hoje ela está viva com Cristo e na alegria eterna.
E aqueles que renunciaram a Jesus Cristo está fazendo companhia aos demônios uma hora dessa. Né? Na infelicidade eterna, murmurando, blasfemando contra Deus, como vai dizer as Escrituras. Querendo uma segunda chance, mas não tem mais chance. A decisão é aqui. Ou seja, é aqui que você decide aonde você vai passar a sua eternidade. Mas só que esse mundo é muito ilusório. Ele tem muita ilusão. E aí nos seduz, nos engana. Né? E a pessoa acaba vivendo a vida achando que essas coisas espirituais não faz sentido, não existe, tal. É invenção da igreja para amedrontar as pessoas. Mas não. Existe existe dois fins, né, para a alma. Ou Deus, ou a condenação eterna. Não tem para onde correr. Que você acredita ou não. Né? Se você não acredita em terremoto, mas o terremoto está aí, bagaçando vários países aí. Entendeu? Você não acredita, mas está aí. Bem assim o inferno. Você não pode não acreditar. Mas não é. A sua descrença não vai extinguir uma realidade. Não vai apagar uma coisa que existe. Teve um sacerdote que estava pregando um retiro. E nesse retiro ele estava pregando sobre o inferno. Sobre a condenação eterna. Aí um militar, né, que servia as Forças Armadas, estava com a esposa nessa pregação. Só que ele não acreditava. Negócio, assim, ele não frequentava a igreja, ele não acreditava em nada. Ele apenas levou a esposa, que a esposa era católica. Ele levou a esposa para participar do retiro. E ficou sentado lá só ouvindo. E aí ele, depois que terminou a pregação, ele, com um tom de deboche, foi até o sacerdote, né, que estava dando um sermão, a homilia, e disse: padre, o inferno como é lá, as almas são assadas, são cozinhadas, são cozidas, como é lá? Aí o padre olhou para ele, né, com um tom de seriedade, viu que ele estava com ironia, debochando, disse: meu filho, quando você chegar lá, você vai saber. Aí pronto, só falou isso. Passado pouco tempo, o padre vai fazer de novo outro retiro. Nesse mesmo lugar, vem esse homem de joelho beijando a mão do padre. Aí o padre nem sabia quem era. Tinha muito tempo já, fazia algum tempo. Quem és tu? Aí ele respondeu: padre, eu sou aquele homem que vim aqui com a minha esposa para o retiro e fui zombado de você. Eu vim com ironia para zombar de você, que eu não acreditava. Você pregando sobre o inferno e eu vim perguntar se as almas iam ser assada ou cozida, ou cozinhada. E você me disse: quando você chegar lá, você vai saber. E eu fiquei meditando nisso, padre. Eu fiquei meditando. Eu pensei: e se o padre tiver certo? Porque eu estou achando que ele está errado, mas se ele tiver certo? E aí me bateu um remorso. Me bateu assim um remorso. Se o padre tiver certo, eu vou estar lá. Porque quem não... Jesus disse: esforçai-vos. Para quê? Para que Jesus pede no Evangelho? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Quando Jesus diz esforçai-vos, para quê? Para você ganhar na Mega Sena? Para você ganhar no jogo do bicho? Esforçar para quê? Para entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Se esforçar para vencer o pecado. Se esforçar para viver com Deus, renunciando ao pecado, que não é fácil, é uma luta terrível, né?
É uma luta terrível contra nós mesmos, nosso eu, contra o mundo, contra o demônio, no qual corremos o risco de perdermos a Deus. Isso já vai dizer São Felipe Neri. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Você imagina a pessoa renunciar ao mundo. É muito difícil. As vaidades do mundo, né? O materialismo. A pessoa renunciar àquele pecadinho de estimação que nós temos, né? Todos nós temos. É difícil. Às vezes a pessoa tem um vício, é muito difícil de você renunciar. Seja esse vício qual for. Às vezes a pessoa tem um pecado que você pratica diariamente, você acha que é normal. É muito difícil de você deixar, né? Mas esse pecadinho de estimação, que nem vai dizer o padre José Augusto da Canção Nova, que vai te levar para lá, para baixo. Porque sem arrependimento ninguém entra no céu. Ou você larga o pecado, ou você vai parar no garfo do capeta, não tem pra onde correr. Né? Aí muita gente, essas teologias da libertação aí que tem por aí, né? Esse Deus é amor que todo mundo prega. Espera lá um pouquinho. Né? Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Espera lá um pouco. Ah, Deus aceita todo mundo, todas as religiões são boas. Todas as religiões são boas. Deus é amor, Deus aceita todo mundo. O que importa é todo mundo viver feliz no amor. Opa, espera lá. A prostituta, Deus amou a prostituta? Amor. Mas o que foi que ele falou para ela? Quando todos queriam apedrejá-la, segundo a lei de Moisés, Jesus, ele protegeu a mulher de ser morta, né? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Como todos nós somos pecadores, ninguém foi digno de jogar pedra. Então isso aí é uma onisciência divina, né? Que Jesus usou ali, que ninguém teve coragem de jogar a pedra, porque todo mundo meditando, todo mundo filtrando seus pensamentos, viu que todo mundo era pecador. E quem era digno de jogar a pedra naquela mulher? Ninguém. Então saiu todo mundo, um por um. E Jesus chegou para a mulher, amou a mulher. Ele abraçou a prostituta, né? Ele acolheu ela no seu braço de pai bondoso, de pai amoroso, né? Aquela ovelha desesperada, aquela ovelha abatida pelo pecado, aquela ovelha que estava prestes a perder a vida, né? Jesus aconchegou ela, Jesus deu vida a ela, Jesus abraçou. Jesus com o calor de um pai, de um criador. Mas o que foi que Jesus falou para ela? Vá e continue seus adultérios. Continue a viver sua vida de prostituição. Jesus falou isso para ela? Foi o que Jesus falou. Jesus acolheu, Jesus abraçou. Jesus perdoou. Mas disse, ide, e não peques mais. Tem uma condição aí. Aí muito vai dizer, ai, Deus me aceita como eu sou. Não. Deus não nos aceita como nós somos, não. Deus quer mudança. Se Deus nos aceitasse como nós somos, não precisava ele morrer na cruz, não. Porque ele nos aceita do jeito que nós somos. Se ele morreu na cruz, tem que nós mudar. Tem que ter mudança, tem que ter arrependimento. Deus me aceita como eu sou. Como assim? No pecado? Não quer largar o pecado? Aí Deus te aceita. Deus te ama, porque Ele é Pai. Mas Ele não aceita o que você faz de errado. Você tem que mudar. Porque senão, o sangue de Cristo não é válido para você. Você não reconhece que é pecador. Como é que você vai ter perdão, redenção, graça?
A graça ela desce pelo arrependimento, pelo perdão, né? Uma pessoa que vive uma vida num pecado, seja ele qual for, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Deus me aceita do jeito que eu sou. Espera lá um pouquinho, não é por aí. Precisa de arrependimento, né? Precisa de mudança de vida. Porque esse pecadinho de estimação que você acha que a vida é sua, que você pode viver do jeito que você quiser, é o que vai te levar pro buraco, né? Eu não posso aqui citar alguns pecados que eu gostaria de falar, porque é complicado hoje na internet, né? Você vai falar de certas coisas e aí pouca hora a pessoa recebe um processo, né? Aí eu não estou citando muito bem o que eu queria falar aqui de alguns pecados mesmo, né? Essa é a democracia que vivemos, onde a pessoa não pode falar o que quer. Então, a decisão é aqui na Terra. É aqui enquanto vivemos. Nós temos um palito de frósco, que a vida do homem não passa de um palito de frósco. É tão rápido para decidir toda uma eternidade. Toda uma eternidade. Eu vi um vídeo uma vez na internet. Tem vários vídeos assim de inferno, né? Aí, não é assim, não é verdade, não está na Bíblia, mas eu achei interessante o vídeo. Aí uma alma que caiu no inferno, aí ela estava lá, né? Os demônios judiando ela. Aí ela gritava com desespero: mas eu já estou aqui há 40 anos nesse lugar. Aí um dos demônios zombando dizia: sossega, homem, você caiu foi ontem. Ou seja, eternidade. Não tem fim. É para sempre. Né? E essa realidade, apesar de estar escrito na Bíblia, Jesus pregando mais sobre isso do que o reino, né, do reino de Deus, muitas igrejas negando, até mesmo pessoas que não pertencem à igreja não acreditam. E aí vai dizer outro santo da igreja que quem não acredita no inferno, tão cedo cairá nele. Porque se você não acredita no inferno, você não vai fazer nada para se livrar dele. Ah, inferno não existe, morreu, acabou, não tem mais nada, não sei o quê. Pronto, você não vai temer o pecado. Você não vai ter medo de pecar. Você vai viver uma vida de libertinagem. Porque é como se um ladrão vivesse, um bandido vivesse sem ter leis. Ele vai roubar, matar, estrupar até o dia que ele morrer, quiser. Porque não tem leis. Né? Não é pra gente também buscar Deus só por conta do inferno, com medo do inferno. É pra gente buscar Deus porque nós fomos criados por Ele, para Ele e para a glória dEle. Toda criatura humana, vai dizer Monsenhor Jonas da Bíblia, foi criado para adorar a Deus, ocupar os lugares dos anjos caídos, né? Estão desocupados. O reino do céu tem muito trono, tem muito lugar desocupado. Caiu 1/3 dos anjos, foram expulsos 1/3 dos anjos. Tem muito lugar desocupado. Deus quer preencher esses lugares. Por isso que Ele criou a gente. Por amor, né? Que Ele é criador, criou todas as coisas. Mas para que a gente... Por isso que Ele nos criou nós, a imagem e semelhança dEle, para que ocupar esses lugares que os anjos rebeldes deixaram. E aí os anjos mal, para não permitir isso, né, contra a revolta deles contra Deus, eles querem atingir a Deus, não pode. Aí agora eles nos atingem, né, que atingindo nós, de uma certa forma eles atingem a Deus, porque Deus deu o seu Filho único para morrer por nós. Então há uma batalha espiritual aí.
E aí, o que acontece? Um anjo mau que vivia no céu. Quando ele vivia no céu, ele não era anjo mau. Um anjo mau aqui da terra. Ele diz: eu sou um espírito puro. Estou vivendo aqui no sofrimento, não tenho paz. O meu destino é o fogo eterno. Eu vou deixar esse ser humano que foi criado do barro ocupar o meu lugar que ficou lá no céu? Eu não vou. Eu sou um espírito puro, vou para o fogo e ele vai para o lugar que era meu, viver na felicidade eterna, na alegria eterna. Não vou deixar ele ir. Então vai fazer de tudo para o ser humano perder a salvação. E o que é que ele vai usar? Ele vai usar o que ele mais sabe fazer. É seduzir, enganar, usar as coisas deste mundo para fazer a pessoa escolher os caminhos que Deus colocou, né? Que foi o bem e o mal. E ele vai fazer a pessoa escolher o caminho mal, que é no caminho mal que a pessoa se perde, né? Então, justamente Deus não manda ninguém para o inferno. É a pessoa que vai pelas suas próprias escolhas, né? Deus não manda ninguém para o inferno. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, esse Deus é amor aí que permite tudo, cachorro viver com cachorro, gato com gato, né? Toda religião é boa. Esse Deus aí eu desconheço. Eu mesmo desconheço esse Deus, né? Esse Deus aí que pregam aí, que falam aí, né? Ah, Deus é amor, não sei o que, Deus nos aceita como somos. Esse Deus, eu, Alex, desconheço. Se você conhece, boa sorte com esse Deus. Eu desconheço esse Deus e vomito ele. Esse Deus aí que tudo pode. Não. Esse Deus aí eu desconheço. Não acredito nele. Eu acredito num Deus. Num Deus que quer que todos se salvem e chegue ao conhecimento de quê? Da verdade. Se você não conhece a verdade e quer viver no pecado, né? Você não vai se salvar. Você não vai se salvar. Porque você não quer conhecer a verdade. Você não quer escolher um caminho. O caminho da salvação. Você não quer se esforçar para entrar no reino. Você quer viver a bagaceira e achar que isso é certo. E achar que Deus aceita você do jeito que você é. Como? Como é que até aqui na Terra existem leis para ser seguido. Até na vida humana, num planeta Terra. Não sei se existe vida em outros planetas, mas se existisse também teria leis. Até no planeta Terra, na vida dos homens, existem leis para ser cumprida. Ninguém pode fazer tudo. Nem tudo é permitido aqui na Terra. Existem leis dos homens. Se você matar, você vai preso. Se você roubar, você vai preso. Se você difamar alguém, você é processado. Se você danificar um patrimônio público, você é preso. Então, se aqui existem leis, né, não é um mundo sem leis, como é que o reino de Deus, as coisas de Deus, as coisas espirituais, tudo pode? Quer dizer que a vida humana, né, o mundo humano, o planeta Terra, é mais organizado que as coisas de Deus? Quer dizer que aqui tem leis. E nós temos que obedecer às leis dos homens, porque senão a gente vai preso. E no mundo espiritual de Deus, no reino de Deus, é liberado? Tudo pode? Como assim? Que contradição é essa? Se aqui tem leis para a gente seguir, imagine as coisas de Deus. Aí é que tem lei mesmo. Existem hierarquias. Deus é um governo, né? Para começar, ele deu os 10 mandamentos a Moisés. E os 10 mandamentos é o quê? É leis. É 10 mandamentos. Né? São mandamentos para ser seguido, é leis.
Nós somos filhos da lei. Né? Nós somos filhos da lei. Tudo tem que ter ordem, uma hierarquia. Né? Nem tudo, que nem diz o apóstolo Paulo, tudo convém, mas tudo é lícito. Né? É assim a passagem. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, gente, o demônio ele é muito astuto. Como vai dizer o Apocalipse, ele vem com sedução, ele vem com tudo pode, Deus é amor, você pode viver do jeito que você quiser, da forma que você quiser, a vida é sua, você é seu próprio Deus, você é quem manda, você é o cara, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Você pode casar com 3 mulheres, você pode... Enfim, não vou aqui falar porque é complicado. Eu não estou tendo dinheiro nem para... Olha, imagina para pagar um processo. Enfim, o demônio vai passar para você que tudo pode. Tudo pode, tudo é permitido. E aí você vai levando nessa, a vida é minha, eu faço o que eu quero, tal, tudo mais, e o tempo passando. E Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei contigo. Se não, ele não entra. E aí você vai levando uma vida no pecado, no pecado, no pecado, sem buscar a Deus. Ou seja, escolheu, não se esforçou, porque aquilo que você vivia você achava que era certo. Nunca leu as escrituras para entender alguma coisa, nunca pesquisou nada. Ficava o dia todo com um celular na mão, nunca pesquisou nada sobre o cristianismo, a regra, a fé, entendeu? As leis. Que vivemos num mundo de leis, tanto humana como celeste. Não, a vida é sua, a vida é minha, eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver, eu pago as minhas contas. É isso que nós ouvimos hoje. Eu pago as minhas contas, eu vivo do jeito que eu quiser, tal, não sei o que, BBB. E aí, não está atento aos apelos dos evangelhos, né? Que pede para a gente buscar a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente não fica atento aos apelos do evangelho, a gente não faz as obras que o evangelho pede, ser caridoso com o próximo, fazer caridade, ser bondoso, buscar a Deus, adorar a Deus, ter comunhão com Deus, orar a Deus todo o tempo, né, do dia. Você sempre está em oração com Deus, ter uma conexão com Deus, saber distinguir o pecado o bom do errado. Quando você for cair em pecado, você... Opa, pera lá, isso aqui é pecado. Está renunciado. E não cometer o pecado. E se chegar a cair, ser humilde e dizer, Senhor, me perdoa, me ajuda a não cair mais nesse pecado. Porque o ser humano é falho, é fraco. Né? Na Igreja Católica nós temos o ministério da confissão, o sacramento da confissão, da pessoa cair num pecado. Por que Deus criou esse sacramento? Porque Deus sabe que nós somos falhos, nós pecamos. Por mais que a gente dizemos, não vamos mais pecar, mas sempre caímos. E aí existe o tribunal da reconciliação, da confissão. Você se confessa e o sacerdote te perdoa em nome de Deus e você volta de novo à amizade com Deus. Porque quando você peca, vai dizer o profeta Isaías, você rompe com Deus. Você não está mais na graça. Você está na desgraça. Aí para você voltar para a graça novamente, tem que ter arrependimento, chegar ao sacerdote, se confessar. Isso para quem é católico, né? Se confessar e o sacerdote vai fazer a ponte, a amizade de novo de você com Deus. E você vai voltar para a graça de Deus. É como 2 pessoas emburradas, uma com a outra, de mal uma com a outra, e chegar uma terceira pessoa e fazer a reconciliação ali. Né? Dizer, rapaz, você está com raiva da outra,
e chegar para o outro, você está com raiva daquela outra pessoa, vamos conversar aqui, vamos tomar aqui um negócio, vamos aqui se conversar, e ali criar assim uma conversa e aquelas duas pessoas voltar a se falar. É mais ou menos isso a confissão. Quando a pessoa peca, a pessoa se afasta de Deus. Aí o sacerdote pega pela orelha, puxa para perto de Deus e diz, agora você vai se reconciliar com Deus. E aí a pessoa joga para fora, se arrepende do pecado, joga para fora o pecado, o sacerdote absolve e a pessoa está novamente na graça com Deus. Isso para quem é católico. Para quem não é católico, para quem faz parte de outra religião que não tem essa doutrina, esse ensinamento, arrependa-se de coração, ajoelhe no chão, no seu momento de oração, no seu quarto ou em qualquer lugar da casa. Agora tem que ter arrependimento de coração, né? Você se ajoelha onde você quiser, no seu momento de oração, arrependa-se e peça perdão a Deus e diga, Senhor, não vou pecar mais, não vou cometer mais esse pecado, que Deus também perdoa dessa forma. Agora tem que ter um arrependimento sincero, de não querer mais pecar, né? Não estou dizendo que o perdão de Deus só vale para os católicos e não para outra pessoa que faz parte de outra religião. Não, o perdão de Deus vale para todos, né? Agora tem que ter o arrependimento. Tem que ter o arrependimento. Se não tiver arrependimento, não há graça, não há perdão. E aí, a pessoa vivendo a vida, aqui e acolá, né? Caindo aqui e acolá, que a pessoa sempre cai mesmo, mas sempre com o propósito de melhorar, de não cair mais, porque Deus gosta de propósito. Se a pessoa também achar, porque Deus é misericórdia, 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 e pecar, pecar, pecar sem querer mudar, aí se torna uma blasfêmia, né? Zombando da misericórdia de Deus. Ah, porque Deus é misericórdia, Ele sempre vai me perdoar. Pera lá um pouquinho. Deus é um Deus de sinceridade. Ele quer sinceridade. Quando você cai uma, duas, três, né? Não vamos usar esse evangelho. Ah, Deus perdoa 70 vezes 7. Nem Deus falou para Pedro. Sim, o perdão de Deus é infinito, mas Ele quer propósito. Se você cai num pecado, sei lá, qualquer, você vai e pede perdão a Deus, Deus perdoa. Caiu de novo, Deus perdoa. Cai de novo, espera lá um pouquinho. Senhor, não me deixe eu cair mais nesse pecado. Deus perdoa. Torna a cair de novo. Clama a Deus, Senhor, tornei cair de novo, me ajuda, por favor, que eu não estou conseguindo me libertar desse pecado. E aí Deus vai dando as armas para você lutar, o livramento, lute contra o pecado. É o demônio que está ali, é a sua vontade e também o demônio. Você tem que lutar contra você, que nem o santo disse. Você tem que lutar contra você, contra o demônio, contra o mundo no qual você corre o risco de perder a Deus. Então lute contra você mesmo, contra o seu desejo de consumir aquele pecado. Lute contra o demônio que fica sempre lhe induzindo a você cometer aquele pecado. Clame ao Senhor, Senhor, eu estou caindo nesse pecado direto. Me ajuda. Me ajuda. Eu preciso de ajuda, Senhor. E aí vá orando, né? E Deus vai dando os meios, as armas para você vencer aquele pecado, aquele desejo desgraçado, aquele demônio que inspira no seu ouvido. E aí chega um tempo da libertação, que você se livra desse pecado, você vai dar testemunho algum dia que você, né? Você pode dar um testemunho, ó, numa igreja, o Senhor me libertou de um pecado terrível, que eu sempre caía, você é motivo de testemunho. Agora não, peca, Deus é amor. Peca, Deus é amor. Peca, Deus é amor. Aí para mocha. Assim não. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor e nunca sai do pecado. Blasfêmia. Né? O rei Salomão, ele diz o seguinte: quando entrardes para o caminho do Senhor, prepara-te para a provação, para o combate. A pessoa quando vive uma vida mundana,
Você não tem problema nenhum espiritual. Quando você entra nos caminhos do Senhor para salvar sua alma, o inferno se volta contra você, contra eu, contra qualquer pessoa. Quando a pessoa está andando no mesmo caminho que Satanás, você não vai ter problema com ele, porque ele está na frente e você está atrás, para cair no buraco mesmo que ele. Agora, quando você sai do caminho dele, que pega um caminho para subir, aí agora ele volta e vai para sua frente, aí você vai se bater com ele. É aí onde vai ter agora o confronto, a batalha, o combate espiritual pela sua alma, que é contra você mesmo, seu desejo, contra o demônio, contra o mundo no qual você corre o risco de perder a Deus, e já vai alertar os santos da igreja. Eles que viveram, que combateram o demônio, né? Santo Antônio de Pádua, para vencer uma tentação de impureza, né? Que ele estava prometido antes da convenção para casar com a bela moça de sua cidade, quando ele obedeceu a Deus, né? O chamado de Deus para viver a vida religiosa, o demônio aparecia a ele em sonho em forma da prometida dele, que era uma moça bem bela, nobre, filha de rico. Aparecia em forma da noiva dele. E São Antônio de Pádua, para não pecar contra a impureza, contra a castidade, São Antônio de Pádua pegava um chicote e batia nas costas. E se chicoteava. O sangue voava das costas. Veja o combate que os santos passaram. Santo Tomás de Aquino, para não pecar contra a castidade, Satanás entrou no corpo de uma mulher e foi para cima de Santo Tomás de Aquino. Para Santo Tomás de Aquino cometer o pecado da fornicação, né? Pecar contra o sexto mandamento. Santo Tomás de Aquino pegou uma tocha de fogo, porque naquela época não existia energia, era uma tocha, né? Pegou uma tocha de fogo e falou para ela: se você vir, eu quebro você todinha, eu lhe queimo todinha. E a mulher correu com medo. O demônio saiu da mulher, correu. Santo Inácio de Loyola, para não pecar contra a castidade, porque os homens são mais atacados pela castidade, né? O demônio, ele é astuto. Ele sabe que os homens é mais propensos a pecar pela castidade. Santo Agostinho diz que os anjos caíram do céu. A queda dos anjos foi por conta da soberba e a queda dos homens é pela impureza. Então, Santo Inácio de Loyola, o demônio queria que ele pecasse contra a castidade. O demônio entrou numa mulher e a mulher foi agarrar ele. Santo Inácio de Loyola cortou um pedaço da língua e cuspiu sangue na cara da mulher. A mulher em cima dele já. E disse aqui: sai daqui, serva de Satanás. E na mesma hora o demônio saiu e a mulher nem sabia o que estava fazendo. Toda ensanguentada com sangue de Santo Inácio de Loyola. Veja como o bicho é sujo. E isso vale também para as mulheres. Não é só para os homens, não, para as mulheres. Essa tentação também serve para as mulheres. Entendeu? E veja a luta dos santos. Nenhum santo chegou ao céu sem vencer o demônio. São Bento. São Bento é um santo italiano. Naquela época, a cidade vivia uma prostituição terrível. Ele, sem querer estar no meio do pecado, foi se confinar dentro de uma caverna. Viver lá a vida religiosa, sem estar no meio do pecado, né? Embora ele não pecasse, não vivesse uma vida de pecado, mas ele estava no meio do pecado e ele não queria estar no meio, observar em cada esquina uma prostituta. Ele não queria estar naquele meio, então ele foi se confinar dentro de uma caverna afastada da cidade. Lá ele viveu uma vida de oração, uma vida casta. O demônio entrou na mulher mais bonita da cidade. A mulher era a mais bonita da cidade. O demônio entrou, foi até lá, da caverna, chegou lá. Quando São Bento olhou para a mulher, aí você imagina, uma pessoa há muitos anos, vivendo a castidade, dentro de uma caverna, de repente vê uma mulher toda sensual, a mais bonita da cidade,
toda despida, né? E se entregar para um homem, não é uma tentação terrível? E vice-versa, tanto um homem para uma mulher, é uma tentação terrível. Foi o que São Bento fez para vencer essa tentação. Do lado da caverna tinha uma cama de espinho. Espinho grande. Ele se jogou em cima da cama de espinho para não sentir o sol. Ele não queria ter relação com a mulher. Ele não queria. Ele era tão santo que ele não queria pecar a Deus apenas com o desejo de ver a mulher tão bonita e desejar. Para ele não pecar, porque ele não ia pegar. Ele não ia ter relação com a mulher de maneira nenhuma. Mas não queria pecar nem com pensamento. Porque se ele olhasse para a mulher e ficasse observando, ele ia desejar a mulher, porque era muito bonita a mulher. E ele é homem, né? É santo de Deus, mas é homem. Ué. Qual dos homens que não teria vontade de ver uma mulher bem bonita na frente? Até eu. Não estou aqui querendo ser santo, não, mas eu acho que uma tentação dessa aí eu me lascava. Não sei também, né? Eu não sei da minha fidelidade, mas não sei. Eu sei que quem é eu comparado a São Bento? São Bento era santo, mas Deus quer que todos nós sejamos santos, né? E São Bento, eu não sei se eu teria essa mesma fé, essa mesma coragem dele. Ele se jogou numa cama de espinho. No lugar dele sentir a vontade, né, de ver aquela mulher bem bonita, né, na frente dele, ele sentiu foi dor dos espinhos entrando na carne dele. E na hora que ele fez isso, o demônio explodiu. O demônio explodiu, o fogo tomou conta da caverna e a mulher caiu. A mulher estava possessa. Ela não sabia, depois ela nem sabia o que ela estava fazendo. Ela estava sendo guiada pelo demônio, possessa. O demônio queria fazer São Bento pecar. E São Bento combateu tanto o demônio que hoje é o padroeiro dos exorcistas. Muitos exorcistas hoje exorcizam os demônios com algum artefato, com alguma medalha, alguma cruz de São Bento, porque São Bento ele combateu muito o demônio. Então veja a tentação que os santos tiveram que suportar para vencer o inimigo, para não pecar contra Deus. E esse mesmo combate, o demônio mudou? O demônio ficou bonzinho hoje? Não tenta mais ninguém? Será que ele ficou bonzinho? Ele é o mesmo. Ele tenta todo mundo com o mesmo pecado. O pecado da pornografia, o pecado da masturbação, que é um pecado terrível. Com essa era digital agora de celular, todo mundo com o celular na mão, basta um clique, você está vendo bagaceira, e aí você cai em outro pecado, um pecado puxa outro. Né? E aí, pouca hora você se envolve, já está tendo um caso com a vizinha, com a mulher casada, e enfim, um pecado puxa outro. E aí, se a pessoa não combater esse cruel inimigo, né, não vencer ele, perde a batalha, perde a guerra, vai parar no mesmo lugar que ele foi destinado, o inferno. Né? Agora, não é que eu estou passando aqui, não é que porque a pessoa é cristã, que a pessoa tem que vencer o combate espiritual, que a pessoa não pode ter uma mulher. Espera lá um pouquinho, fazer que nem o bordão do político. Espera lá um pouquinho. Deus criou a mulher por um homem. Mas a humanidade só quer o mal, só quer o pecado. Não é pecado nenhum você casar dentro das leis da igreja, né, ter seu casamento. E viver com sua esposa, ter 5, 10, 15, 20 filhos, né? Não há pecado nenhum. Eu vou contar uma história aqui que eu ouvi numa pregação uma vez, de um padre. É uma história meio engraçada, né? Um homem foi se confessar com o padre, aí chegou pro padre, né? Em confissão, aí revelou. Aí o padre disse, muito bem, meu filho, pode falar os seus pecados. Aí o homem disse, padre, eu não
não tenho muito pecado assim. Eu tenho, mas eu quero revelar só um. E é esse pecado que me atormenta. Me atormenta muito. Aí o padre disse: pois bem, meu filho, fale o pecado. Não importa qual seja. Pode falar o pecado. Aí disse: padre, eu sou viciado. Eu sou viciado em sexo. Em sexo. Aí o padre disse: você é viciado em sexo? Claro, o padre contou na pregação, né, mas ele não falou o nome da pessoa, porque é segredo de confissão. O segredo de confissão não pode falar quem é a pessoa. Pode contar o fato, mas não dizer quem é a pessoa. Isso eu ouvi de um padre da Canção Nova, né? Aí o homem disse: padre, eu sou viciado em sexo. Aí o padre disse: você é casado? Você é casado? Aí ele disse: sim, padre, eu sou casado, nunca traí a minha esposa. Eu sou casado, nunca traí a minha esposa, sempre fui fiel a ela, sempre amei ela, sempre cuidei dela. Nós se amamos, eu e ela. Eu sempre cuidei dela, sempre amei ela, com muito carinho. Nós nunca discutimos, tivemos alguns atritos, né? Porque a convivência não é fácil, mas nunca chegamos a brigar, a xingar um ao outro. Temos uma vida maravilhosa. Agora, o problema que eu acho que seja pecado é porque eu sou viciado em sexo. E toda hora eu quero. Aí é até engraçada essa história. Aí o padre disse: ora, meu filho, se você é casado. Então, veja como o mundo é. O mundo distorce as coisas. Acha porque a pessoa é da igreja, é cristã, não pode mais ter mulher, ou a mulher não pode ter homem. Não, não tem nada a ver. Né? Mas tem que ser tudo dentro das leis. Aí o padre responde para o homem: veja, filho, você é casado. Você nunca traiu sua esposa. Isso é uma coisa boa. Isso não é pecado. Deus criou o sexo realmente para isso mesmo. Para gerar vida. Você não usa anticoncepcional. Ele disse: não. Tem filhos, eles têm muitos filhos. Aí disse: então, quando você casou, Deus abriu você para a vida. Você pode ter, se você tiver condições, você pode ter 20 filhos, 30 filhos, 40 filhos. Então isso não é pecado, pelo contrário, isso é bom. Porque você ama a sua esposa. Se você não procurasse sua esposa, você ia buscar na rua. Então isso é bom, é sinal que você gosta da sua esposa. Você pode praticar. Você tendo saúde, você tendo disposição, pode praticar à vontade. Agora, tenha cautela. Tem os momentos da mulher que ela está doente, né? As mulheres têm seus momentos de que está doente. Aí você não pode. Tem um momento. Enfim, as mulheres têm seus momentos que não pode. Aí você tem que respeitar. Mas quando vocês dois estiverem normal, pode praticar à vontade. Não é pecado. Aí o mundo distorce isso. Diz: porque a pessoa está na igreja, não pode mais arrumar mulher. Não, claro que pode. Ou é o que a igreja proíbe? O que a igreja proíbe é a prostituição. É você ficar com uma, ficar com uma, ficar com outra, e aí você desobedece à ordem do Criador. O homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua esposa e será uma só carne. Como é que você vai ser uma só carne ficando com uma e com outra? Vai virar um robô, um monstro. Não tem como você ser só uma carne com várias. Você vai virar um monstro. Uma só carne com várias. Você desobedece o Criador. Entendeu? O mundo distorce as coisas. Não. A mulher foi criada por homem. Então, a pessoa sendo religiosa ou não, saindo da igreja ou não, pode arrumar assim sua esposa e casar, ter filhos. Isso é normal. O que Deus proíbe é a prostituição, é a libertinagem, é o sexo
Essa revolução sexual que tem hoje aí, todo mundo fica com todo mundo, essa bagunça que tem aí, Deus abomina. Tanto é que Sodoma e Gomorra foi destruída por conta disso, do pecado desregrado do sexo. O pecado sendo praticado até mesmo com animais. Em Sodoma e Gomorra eles praticavam sexo até com animais. Por isso que foi destruída por Deus, Sodoma e Gomorra. Então o que Deus proíbe é a libertinagem, é a prostituição, é a fornicação, é sexo fora do casamento. É um sexo orgulhoso. Ou seja, sexo que mata. A pessoa tem a relação, vai para uma festa, fica com a mulher engravida, os dois bebendo. A mulher engravida tem uma gravidez indesejada, chega em casa, os pais não aceitam porque não sabe quem é o pai, e aí os pais começam a criticar a filha porque está grávida. A filha se irrita com os pais, acaba abortando o menino. Uma vida é ceifada por conta do sexo desregrado, um sexo sem lei, sem a igreja, né? Isso Deus abomina, né? E o demônio faz com que as pessoas entendam que isso é normal. Ora, você é homem, você tem que ficar com várias. Você é mulher, você tem que ficar com vários. O demônio, ele é muito sedutor. Nossa Senhora abriu o inferno em Fátima e mostrou para os 3 pastorinhos. E disse, olha, muitas almas caem no inferno todos os dias por conta do pecado da impureza, do sexo. Aí, quando a Bíblia não fala sexo, né? Nem a Bíblia e nem a tradição. Fala de pecado de impureza. Pecado de impureza já é isso. É pecado envolvendo... É um pecado de conotação sexual, né? Quando você vê na Bíblia o nome impureza, já está dizendo que é um pecado de natureza sexual. Então, muitas almas caem no inferno por conta do pecado da impureza, porque é o pecado mais praticado, né? É o pecado que as pessoas mais consomem. Então, se é o pecado que é mais consumido, é o pecado que mais leva a alma para o inferno. Veja como o demônio ele faz. Faz com que tudo errado seja certo, né? Que tudo errado seja certo. Ah, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, não tem nada a ver, você não sei o quê. E aí vai iludindo a pessoa, levando a pessoa a sempre pecar. E aí agora o resultado é morte eterna. Morte eterna. Deus não condena ninguém. Apenas quando a pessoa fechar o olho para este mundo, que um dia todo mundo vai morrer, ninguém vai viver para sempre. Quando a pessoa fechar o olho para este mundo, que abrir para o outro, que chegar a nossa Páscoa de cada um, Jesus só vai dizer, porque todos nós, está escrito, todos nós vamos ter que passar pelo tribunal de Cristo. No livro de Hebreus, né? Em Hebreus, na Bíblia, Hebreus capítulo 9, versículo 27, vai dizer que existe o juízo particular. Que quando nós morremos, nós vamos passar por um juízo, pelo tribunal de Cristo. E Jesus não condena ninguém. Ele só vai dizer, ide por onde você buscaste. O que foi que você buscou? Você buscou o quê? Só buscou pecado. E pecado, como vai dizer o apóstolo Paulo, gera morte. Não só morte do corpo, mas morte eterna. Então, Deus não mandou a pessoa ir para o inferno. Vá você para o inferno e você vá para o céu, não. Vá para onde buscaste. O que foi que você buscou? Buscou a vida? Não. Buscou a morte. Então, se buscou a morte, e de morar com o diabo e seus anjos, que foram os primeiros também a buscar a morte. Deus não criou o inferno para os homens, Deus criou para os anjos rebeldes. Mas os homens acabou tendo esse mesmo destino por escolher também o pecado, como os demônios escolheram o pecado. Ide morar com o diabo e seus anjos. Né? E ide para onde você buscaste. O que foi que buscou? O pecado? Então, ide morar
com o diabo e seus anjos. Né? Quando a pessoa escolhe a vida, né? Entre o homem está a vida e a morte. Quando você escolhe a vida, que você tem uma vida de batalha, de luta, e você vence, Jesus diz, darei a coroa da vitória àquele que vencer. Quando você vence, né? Quando você morre e chega diante de Cristo, Cristo vem dizer, vinde, filho meu, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. E aí agora você vai viver com Deus na felicidade eterna, porque você buscou a vida. Né? Deus não faz acepção de pessoas. Quem buscou a vida vai ter a vida. Quem buscou a morte vai ter a morte. Deus não é injusto, Deus não é injusto nem com quem se salvou, e Deus não é injusto nem com quem se perdeu. Porque diante de cada um está a vida e a morte. E ele mesmo diz, escolhe o que queres. Né? Para finalizar, eu finalizo com essa reflexão. Escolhe o que queres. Queres a vida? Escolhe Cristo. Queres a morte, o inferno? Escolhe o pecado, Satanás. Ele é o autor do pecado. Ele é o príncipe do mal. Ele é o próprio inferno. Jesus é a vida eterna. É o reino de Deus. Quer a vida? Escolhe Jesus. Quer a morte? Escolhe o pecado, Satanás. E aí está em suas mãos. Né? E essas teologias que tem por aí, Deus é amor, Deus aceita todas as religiões, Deus é misericórdia, Deus me aceita como eu sou. Fazer que nem um padre, que eu gosto muito também das pregações dele, vai para baixa da égua, rapaz, isso é lá pregação de se pregar. Deus me aceita como eu sou. Aonde? Só se for na China. Deus quer o arrependimento. Deus quer mudança. Porque senão, se ele aceita do jeito que nós somos, não precisava ele morrer na cruz. Bastava dizer, não, venha todos para o céu. Eu aceite cada um do jeito que é. Não. Ele quer mudança. Muda. Acorda. Enquanto é tempo. Enquanto você vive, enquanto você respira, porque a vida é um sopro. Quando você menos esperar, você já está na eternidade. Pode estar nas mãos dos demônios. E agora já é tarde. Não tem mais arrependimento. Por quê? Porque você escolheu a morte. A vida é minha, eu faço o que eu quero. E é por aí? Não é assim. Não existe vida sem leis, sem regras. Larga o pecado, larga, que nem o padre José Augusto, larga esse pecado de estimação. Larga esse pecadinho aí que você tem, como se cria um animal de estimação. Né? Larga, pelo amor de Deus, senão você vai morar na gaiola do capeta. Arrependa-se. Volte-se para Deus. E essa pregação não é uma pregação de condenação, é uma pregação de alerta. Né? Não estou dizendo que uma pessoa que está no pecado vai para o inferno. Ela vai para o inferno se ela permanecer no pecado até a morte. Mas se arrepender, seja o pior pecado. Deus perdoa. Volte-se para Deus enquanto é tempo. Arrependa-se enquanto respira. Porque a vida é um sopro. Hoje estamos vivos, amanhã não sabemos. Então eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Né? E ficou um vídeo longo também. Né? Mas eu quero gravar mais vídeo. Né? Quero tentar evangelizar aqui pela internet. Né? Tentar passar um pouco da minha experiência espiritual. Né? Que eu já fui do mundão, eu já fui da bagaceira, eu já provei de tudo. Né? Eu só nunca matei e nunca roubei. Eu só nunca matei e nunca... roubei, eu já roubei. Né? Coisinhas bestas, mas já roubei. Só nunca matei. Só nunca tirei a vida de nenhum ser humano. Mas tirando disso, eu já fiz cada bagaceira. E hoje estou aqui para
pela honra e glória do Senhor Jesus, pregando. Entendeu? Poderia estar morto. Estou pregando a palavra. Pois é, vou ficando por aqui, né? Espero postar outro vídeo com outro tema, né? Mas eu gosto mais desse tema, do combate espiritual. Eu gosto mais de alertar o povo assim, do combate. Eu gosto mais desse tema. Mas eu vou gravar outros temas falando sobre, né, outros temas interessantes que eu gosto, né? Espero que vocês gostem também. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.